Bom, então vamos continuar, né, a nossa caminhada que a gente está fazendo a partir de Jesus. Então nós estamos falando de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós demos um geral sobre a encarnação de Jesus, sobre o fato dele ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem, de haver duas naturezas, né, a divina e a humana, né, e de que nisto haviam dúvidas e questionamentos. E aí eu quis trazer, né, porque nós tivemos uma dúvida em relação à questão daquilo que é o tema de hoje, né, sobre a mãe de Jesus. E a grande dúvida é, ok, Jesus é Deus. Tá bom. Mas ele é pessoa humana. Então nós não podemos crer, né, que Maria fosse mãe de Deus, porque aí seria dizer que ela se tornou divina, né? Algumas interpretações bem equivocadas que começaram a fazer. Ou então ela estaria acima, então ela seria a mãe da Trindade, né? Essas confusões que o pessoal acaba fazendo. Não, ela é mãe de Deus enquanto homem, né? Ela é mãe do Filho, né, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela não se torna mãe de Deus Pai ou do Espírito Santo. Ainda que seja confuso e misterioso isto, essa resposta, né, quem é que falou isso? Né, foi a heresia no terceiro século, chamada de heresia nestoriana, né, que via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Apenas uma união, não total, né, não era a pessoa inteira, né. Diante dela, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo unido a si, em sua pessoa, uma carne, então quer dizer, não é duas que fica separado, é uma só, uma coisa junta, animada por alma racional e se tornou homem. Não é um fantoche de Deus, não é um corpinho que é movimentado, não. Deus se fez homem inteiramente assim como nós. Ser humano, nesse sentido, ser humano inteiro. Eu até, na aula passada, fiz questão de me adiantar e já dizer assim, ele teve as mesmas coisas naturais que nós. O crescimento dele como ser humano foi idêntico. Ou seja, ele nasceu um bebezinho e teve as mesmas reações. Precisava mamar no peito, precisou ser amamentado, precisou se alimentar. Jesus comia e bebia. Tem até uma passagem que fala, vocês me veem, aí se eu faço tal coisa, vocês me chamam de comilão e beberrão. Se eu faço outro, tudo vocês reclamam. Tem uma passagem que Jesus fala isso, porque como... Veja, como ficar conhecido é um problema, Jesus estava ficando conhecido e começaram a dizer, a gente vê ele comilão, um beberrão. Ou seja, até Jesus tinha que aguentar essas fofocas por conta da fama, olha que coisa. E aí eles falam isso, aí aqui diz, a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu a humanidade e a fez sua desde a concepção, desde que foi gerado. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou a verdadeira Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. E aqui abre aspas, tá? Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina. Não, a natureza divina já estava lá. A natureza divina, como vai dizer o anjo, o Espírito Santo virá sobre ti. A gente vai ler isso hoje. Mas porque é dela que tem o corpo. Lembrar que Jesus não nasceu de homem, nasceu de mulher só. Só de mulher. Não há espermatozoide. O Espírito Santo fez a parte do espermatozoide. O resto foi o óvulo. E daí o corpo e o sangue de Jesus
né? Isso para a gente fazer uma... Opa! Peraí. Deu um... Isso. Então, só para a gente entender. O corpo de Jesus é formado no ventre de Maria. Jesus nasceu só de mulher. A parte masculina foi feita ali pelo Espírito Santo. Logo, biologicamente falando, o sangue de Jesus e a carne de Jesus é o sangue de Maria. O DNA, se fosse feito, só ia ter o DNA dela. Porque não tinha um pai físico, tinha um pai adotivo. Então, é daí que a gente tira. Então, ela se torna mãe de Deus, não porque ela tinha, aqui é o que ele diz, tirou dela sua mãe de Deus, não porque o verbo de Deus, Jesus, tirou dela sua natureza divina, não. Mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, toda essa parte humana, unido ao qual na sua pessoa se diz que o verbo nasceu segundo a carne. Então é daí que a gente tira isso. E o Concílio de Éfeso, em 431, ainda vai mais longe. Que ali, além de confirmar isto, chegaram à conclusão e mandaram para fora, assim, né, a heresia nestoriana, que dizia que Maria era só mãe do Cristo, não mãe de Deus. Mas espera aí, não tem separação. Ainda que tenha duas naturezas, a divina e a humana, esse corpo é um só, meu filho. É uma pessoa só que está ali, né? A pessoa divina e a humana, mas ali está formado um homem. Esse um homem não é separado, não está fatiado no meio. Formou um só. Hoje, no céu, né? Se a gente chegar lá, e eu espero que a gente chegue, por isso vocês precisam ficar santos. Vocês precisam ser santos. Por quê? Porque santo nunca vai sozinho, ele sempre leva mais alguns. Aí eu quero ir junto, entendeu? Eu vou na rabeira de vocês, né? Então a coisa tem que ser assim. Porque chegar lá, quando você vê nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver ele com o corpo humano, ressurrecto e divino. Ele é Deus e ele manteve o seu corpo humano agora glorificado, né? Porque a glória agora toma conta de seu corpo, então ele já está ressurrecto. E é isso. Você vai ver um homem lá, inteiro. Aliás, né? Também adiantando os assuntos, mas a gente tem que falar isso. É no momento da ressurreição, quando ele se apresenta, que aí nós vemos realmente um homem completo. Na verdade, já se viu no nascimento. Já tem um homem completo, perfeito. Ele é o modelo. Mas com a ressurreição, que ele vai lá, vai salvar a humanidade, que a gente está... Nós vamos entrar novamente, nós voltaremos naquele drama bíblico de Gênesis, Apocalipse. Mas é aí onde aparece verdadeiramente o modelo de ser humano. Nós não tínhamos o modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito para o ser humano? É ele. Pronto. Né? Para os homens, no sentido aí também de postura. Assim como, mas aí a gente tem Maria como modelo de mulher, né? Para suportar tudo que ela vai ter que suportar para dizer sim a um projeto que maravilhoso, o maior milagre de todos,
Mas é necessário uma coragem além do normal. Até pela forma como as coisas vão se direcionar. Né? É claro que tanto Jesus, que é Deus, quanto Maria, que é preservada do pecado original, que nós não fomos preservados, por isso que a gente foi batizado, mas Deus precisava fazer isto para o projeto. Muita gente fala assim, não, poderia ter sido qualquer outra mulher. Não poderia. Não dava para ser outra mulher. O projeto de Deus era para aquele momento. Aquele era o momento onde o próprio Evangelho diz que era o momento ideal para que Deus viesse ao mundo. Se você olhar a história e você começa a ver a história toda do mundo, aquele realmente é o momento ideal. Porque depois começam a acontecer tantas coisas. Né? E como eu sempre comento, o que nós tivemos depois, eu não sei como é que seria o mundo se Jesus... Talvez seria tudo muito pior. Né? Pensa nos dias de hoje, como é que você poderia ter o Jesus nascendo com tanta confusão que você tem e as coisas tão rápido. Não, aquele ali era o momento oportuno de Deus. Deus sabe o que faz. Mas aqui é só uma especulação, porque a gente não tem nem como saber como seria. Esse concílio de 431 em Éfeso termina com uma grande oração ao qual eles pegaram o Evangelho e disseram: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Papa da época teria respondido: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, é legal ler isso aqui que está no Catecismo. Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não aniquilada, né? Deus misteriosamente permaneceu num corpo humano sem danificá-lo. Na verdade, levou à perfeição e mostrou como é que deve ser verdadeiramente um ser humano. A Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e a do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do da Trindade. Quer dizer, onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo e o Pai colaboraram e lá permaneceram junto do Filho. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica sua humanidade, seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E é por ser exceto no pecado e ser completamente divino que ele não poderia nascer de uma mulher qualquer. Por que ele não poderia nascer de uma mulher qualquer? A lógica é muito clara, gente. Vocês querem tomar água. Tem filtro na casa de vocês? Tem. Por quê? Porque se eu não vou tomar água de torneira, porque a água de torneira já vem suja, não sei o que e tal, Poderia, então, uma água vir limpa e você colocar num recipiente sujo para depois tomar? Não. Então, Jesus não poderia estar num recipiente, num local, num receptáculo tomado pelo pecado. Não. Por isto, no plano de Deus,
deveria vir uma mulher que estivesse preparada para receber o Filho de Deus. Ela começa a ser meio prefigurada, a gente vê lá no livro de Esther, a gente vê Judite, a gente vê outras mulheres lá no Antigo Testamento que você vê uma fibra, uma coragem, mas ainda parece faltar algo em algum momento. A tradição vai dizer que também Santa Ana e São Joaquim teriam sido de alguma forma avisados de que a filha deles seria especial. Quando a filha nasce, ela novinha, o que se diz que teria de 2 a 3 anos, eles, muito participantes do templo, levaram, assim como Maria e José foram levar Jesus no templo de Jerusalém, eles levaram também. E lá tem uma longa escadaria. E existe uma tradição que diz que quando uma criança pequena sobe a escada do templo sozinha, é porque Deus tem um grande plano na vida dessa criança. E teria aquela bebê, aquela Mariazinha, bebezinha, subido a escada do templo, né, devagarzinho ali, chegou até lá em cima e encantou aos pais que falaram que vai ser essa menina, porque Deus tem algum plano na vida dela. Mal sabiam eles que quando ela foi gerada no ventre de Ana, Deus colocou Maria no mesmo status, na mesma condição espiritual de Eva. Como assim? Eva também nasceu sem o pecado original. Maria nasceu sem o pecado original. A condição que a gente vai ver Eva, lá em Gênesis 3, Eva também era virgem, também era jovem, também era prometida, porque estava num processo para a sua união com Adão. Porque logo depois que acontece tudo aquilo, que acontece? Eles se juntam e realmente eles acabam tendo filhos. Então Maria estava prometida, era virgem, assim como Eva. E ambas receberam a visita de um anjo. Ah, não, era serpente. Então, a serpente é um anjo caído, mas era. O que aconteceu com Maria, Deus novamente, o que aconteceu com Eva, Deus novamente vai fazer acontecer com Maria para ela reverter aquela situação. Né? E revertendo a situação, agora não mais obedecendo uma palavra qualquer, agora obedecendo verdadeiramente a palavra de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: Maria poderia ter dito não. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode pegar em Lucas capítulo 1, versículo 26. E eu, só para completar o que eu falei da tradição, do que diz a tradição de que Maria teria subido a escada do templo, é daí que surgiu Nossa Senhora da Escada, tá, gente? Dessa tradição aí. Então vocês não sabiam. Se você não sabia, agora está sabendo. Da onde surge a tradição de Nossa Senhora da Escada, que é até feriado em Barueri, né? Então, no Evangelho de Lucas, temos lá logo o começo, que Lucas nos convida a ler e ouvir, né? Na verdade, a palavra. Vai contar da anunciação de João Batista e logo depois... Oi. Você pode repetir, por favor, de novo, qual capítulo e versículo? Lucas 1, 26. Obrigada. E então, passado toda a história do anúncio do nascimento de João Batista, no versículo 26 temos lá a anunciação do nascimento de Jesus.
Temos lá uma garota virgem, agora também, pela fé, nós cremos que ela nasceu concebida sem o pecado original e o anjo veio visitá-la. Anjo, nós já vimos, é aquele que é o mensageiro de Deus. Então, uma mensagem será dada. Como vocês podem ver no Antigo Testamento, toda vez que aparece anjo, e veja, Zacarias fica perdido na presença do anjo. Ali, o anjo deu um castiguinho em Zacarias. Se você pega no Antigo Testamento, toda vez que o anjo chega, ele chega muito sério, manda mensagem e, propriamente, ele não está muito interessado naquele ser humano que está ali. Não é que ele está desfazendo ou tratando mal, mas ele está olhando para um ser humano frágil e tudo mais. A reação do Gabriel é outra. O que ele diz sobre Maria, nenhum anjo fala para nenhum ser humano em lugar nenhum. Ao contrário, toda vez que tem manifestação de Deus ou dos anjos, todos os profetas, é Moisés, né? Moisés não está na frente do anjo, mas Moisés está na frente do próprio Deus. Ah, eu sou um homem, né? Se abaixa que aqui é território santo, filhão. Tira a sandália do pé. Né? Isaías, que é o maior profeta do Antigo Testamento, fala: eu sou homem de lábios impuros. Como é que pode? Eu estou vendo aqui os anjos, miríades de anjos. Né? Todos eles acham que vão morrer. Quando vê o anjo, meu Deus do céu, vou morrer. A morte chegou. Porque se Deus está aparecendo para mim, é a morte que chegou. Né? Hoje, vocês veem como muda a cabeça, né? Hoje, tem gente que assim fica falando, não sei, às vezes pode ser que Deus deu uma permissão para que a pessoa tivesse uma projeção, de uma visualização de um possível anjo, né? Para aumentar a fé da pessoa. Então eu não tenho como duvidar ou não acreditar, mas às vezes existem alguns comentários que o pessoal faz que parece deturpar, não seria deturpar, mas tornar meio, sabe, uma coisa que é tão sagrada ficar meio banalizada, nesse sentido. Não de que possa haver, né, fatos realmente sobrenaturais e Deus se apresentar e os anjos se apresentarem, ou um santo aparecer para alguém, né, ou o próprio Jesus aparecer, como a gente sabe que tem aparições, mas de fazer uma banalização dessas coisas, né? E a pessoa vê como se fosse assim, né? Tô vendo o colega da esquina, porque parece uma coisa comum, normal, não é. Né? Então, falta-nos, se a você for dado esta possibilidade de ter, né, a visão de um anjo, Nossa Senhora, coisa, então redobra teu temor, né? Porque me parece que os personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são mais humildes do que nós. A gente parece posar um pouco de arrogante, de achar que a gente merece, veja, então merece. Né? Então, esse é o ponto. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui está falando desposada, né? O casamento tinha 2 fases. A primeira fase era essa dele, era como se fosse um noivado, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Então ele vai até lá, pede a mão dela, ela aceita e tudo mais, então tem todo o processo e ele sai para preparar a casa. Ele não fica já com ela. Então a primeira fase é essa, depois sim, vão se reunir, se encontrar, festa, aí vai ter lua de mel.
né? Então nós poderíamos dizer que é igual a um noivado para nós hoje, né? Que o noivado tem que ser o tempo de preparação para o casamento, né? Esses noivos tipo, né? Quem leu Turma da Mônica, que tinha lá o rolo e a pipa, né? Então não pode ser um negócio daquele de um noivado que não acaba. Lá é uma piada, lógico, lá pode. Mas a gente fica sabendo de uns noivados que às vezes são mais longos do que do que o namoro. Não, o noivado é preparação para casamento. Assim como o diaconato é preparação para o sacerdócio. Se você nunca fez essa ligação, estou fazendo agora hoje para você. O namoro é o seminário, o noivado é o diaconato e o sacerdócio é o matrimônio. E mais, o ato religioso do casal é exatamente o momento de amor dos dois, né? É a relação dos dois, né? Sexual. O pessoal não faz essa ligação, né? O pessoal não liga isso daí. Então, quando você dá esse valor sagrado para o matrimônio, quando você faz essa correlação da missa e do momento de intimidade do casal na cama, a coisa muda de figura. Aí você entende por que os casais não devem ter relações do casamento. Por que a gente queima a largada, né? E por que isso é um pecado grave, né? Porque o negócio é sagrado, né? Quando você entende a sacralidade do ser humano, e nós falávamos aqui, né, antes da aula começar, do problema, da alta banalidade que está, onde as pessoas começam a achar que são parque de diversão e comemoram a aprovação do aborto no país e levantam bandeiras, fumaça, rojão e tudo mais, você percebe o grau de degradação que nós caímos. Então, esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Aí entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Repetindo, isto nunca foi dito para nenhum ser humano na face da terra por um anjo. Isso é um elogio. O anjo não elogia. O anjo chega lá e fala: ó, fulano, Deus está te convocando para isto. Sim ou não? Você entendeu? Ah, então. Ah, não, você não entendeu? Ah, então beleza. Você está discutindo? Ó, então vai ficar quietinho aí. É o que falou para Zacarias, né? O anjo. Mas ele fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, o anjo ficou impressionado. Ele está dizendo que ela é cheia de Deus. Quando a gente fala da graça, a gente está falando da graça de Deus. O anjo está falando da graça de Deus. Ave cheia de graça. Isso é um elogio. Houve uma surpresa. Um anjo se surpreendeu. É quase o que o Evangelho nos diz. Que o anjo está surpreso. Tanto que ele fala: o Senhor é contigo. E eu fui atrás, né? Falei: não, deixa eu procurar para ver, né? Nas outras línguas, né? Como é que tá escrito esse Senhor, né? Aí fui ver. Tá lá. Adonai. Kyrios. Então é Senhor Deus. Porque quando eu chamo a pessoa de Senhor, não é essa expressão que se usa. Kyrios em grego, Adonai em hebraico, é para Deus. Que inclusive eles não, você sabe que o judeu não usa aquele nome Yahvé, né? Eles não usam. Eles usam Senhor. E ela perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo está aparecendo e está falando isso, o que quer dizer? E o anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Mais graça ainda, né? Já é cheia de graça, encontrou mais. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Né? Então, o que a gente vê aí? José, se você pegar em Mateus, você pega lá o Evangelho de Mateus, capítulo 1, tem o que? A descendência. E chega até José. E ele é da descendência de quem? De Davi. Só que Jesus não é filho de José, carnal, é filho adotivo. Mas Maria também é descendente de Davi. Você não sabia, está sabendo agora. Ela é da descendência de Davi também. E seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: bom, você está me apresentando um plano, então me diga, então como é que vai acontecer isso? Porque tem um probleminha, senhor anjo. Eu não conheço o homem, quer dizer, eu não tive relação com o homem, nunca, não conheço isso daí. Então, como é que vai ser? Aí o anjo responde, tranquilamente: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E para confirmar o que ele diz, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Bastava ela responder, né? Romanceado, acredita-se que o céu ficou em expectativa pela resposta, e que grande foi a festa no céu com a resposta dela no versículo 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, ou eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Gente, esta frase é uma repetição daquilo que Deus começa fazendo para a criação de todas as coisas e da criação do ser humano. Qual é a palavra que Deus usa para criar todas as coisas? Faça-se. E fez-se a luz. Faça-se e fez-se a terra. Faça-se, o mar se separou, né, do céu. Faça-se. E aí criaram todas as coisas, montanhas, os mares, os frutos, os animais. Façamos o homem à imagem e semelhança. Pum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a nova criação se faz dentro do ventre da Virgem Maria. E é esta nova criação que renovará toda a criação que está perdida por causa do pecado original. E que, Romanos capítulo 8, até a criação geme como dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E que agora a gente consegue dizer e completar para depois a gente dar outros detalhes históricos, né? Que vai, na semana que vem a gente pode continuar, mas eu tenho que completar isso. A partir daí é lógico que vem a nós a pergunta: então, será que é Maria a mulher do Gênesis e do Apocalipse, já que Apocalipse diz que essa mulher foi perseguida pelo demônio, e é ela que, o demônio não conseguindo pegá-la, foi atrás daqueles que seguem o testemunho de Jesus. Então é ela a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça 12 estrelas? Qual é a confirmação que nós temos para dizer que ela é a mulher? O próprio Jesus nos dá esse caminho, gente. Se vocês quiserem, então, pega comigo lá em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. Eu já vi as respostas aí, tá?
Alguém já escreveu. Ai, ai. Muito bom. Muito bom. Vocês são ótimos. Em João capítulo 2. Eu disse para vocês que quando a gente chegasse em Jesus, eu não ia apressar as coisas, né? Infelizmente, quando eu dou a catequese, eu tenho que acelerar o passo. Então, mas como vocês, eu não tenho essa pressa, né? Eu posso gastar algumas semanas falando de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois a gente vai falar do Espírito Santo, a gente vai falar da igreja e tal, mas falar de Jesus é importantíssimo, porque é o centro da nossa fé. Quando nós fizemos aquela análise que eu expliquei, como é que a Bíblia foi formada e tudo mais, eu disse, você precisa começar lendo do Novo Testamento, porque Jesus é o centro de toda a Sagrada Escritura. Você lê o Antigo Testamento por causa de Jesus, e não só por causa de um relato histórico, de ação de um Deus, não. Esse Deus está mais próximo do que esteve dos nossos, né, dos antepassados. Tão próximo que quando nós explicarmos a ressurreição e falarmos que ele desceu à mansão dos mortos, todos aqueles profetas e tudo mais, eles que vão ser retirados, né, vão ser levados para o céu. O céu está fechado ainda. Né? Então, vamos lá, bodas de Caná. Nas bodas de Caná, diz assim no capítulo 2. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Ela foi convidada. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Também. Foi ela, Jesus. Sabe aquele negócio? Só tinha José tinha morrido já. Então, o convite de casamento é o quê? É de quem é o líder da família agora, né? E aí foi Maria e família. Né? O pessoal coloca. Então, Jesus também foi convidado. E também foram os discípulos. Eu acho que foi de arroz de festa. Não sei se estavam convidados também, mas deixaram. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: eles já não têm vinho. Olha a resposta de Jesus, que coisa enigmática. Porque, que eu saiba, ninguém chama a mãe assim. Mas veja a resposta de Jesus no versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. É até... Tipo, o que isso tem a ver comigo, mulher? Mas, a não ser por brincadeira, a gente não chama a mãe assim. Ô, mulher. Minha hora de fazer milagres ainda não chegou. Contudo, a seu pedido eu vou antecipar essa hora. E isso é tão claro que ele falou que ia antecipar e que ele não estava sendo negativo, que imediatamente ela vira para os serventes e fala: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Se ele tivesse negado a se fazer, ela não ia falar isso. Ele ia falar não. E ela ia falar: tá bom, fazer o quê? Não é só hora, não é só hora. Não, ele vai lá e faz, e aí acontece todo o milagre das bodas de Caná. Mas ele chamou ela de mulher. Ele não chamou ela de mãe. E tem uma passagem também muito engraçada. Eu não lembro agora o versículo e o capítulo. Que Jesus está pregando. Aí alguém diz assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele fala assim: quem são? Ele aproveita, ele pega o ensejo daquela situação e fala assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele aponta e diz assim: são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele está negando o que ela faz? Não, ele está dizendo que ela faz. Ele está confirmando, gente. E dizendo: ó, se vocês também fizerem, também vocês são mãe e irmão. Vocês também pertencem a esta família. Jesus está querendo, né? E esse é o significado da igreja, o significado principal. Jesus está querendo formar uma família espiritual. E a confirmação da família espiritual e a confirmação... Não, então, aqui ele está chamando ela de mulher.
Porque poucas vezes a gente vê os dois conversando. Se vocês não perceberam, a infância de Jesus não é mostrada. Só se mostra um fato dele com 12 anos de idade, que chega, ele some, né? É encontrado depois por José e Maria, 3 dias depois. Pré-figuração da crucificação, tá? Por isso 3 dias depois, os 3 dias de trevas. E a ressurreição, e ele diz: não sabeis que estou fazendo a vontade do meu Pai? Que vim aqui para pregar a palavra do Pai? E depois permaneceu submisso. Não há comentários dos diálogos comuns, né? Os evangelistas só colocaram os diálogos de Maria e Jesus que tem alguma situação profética. O comum fica a cargo da nossa imaginação, né? E aí nós temos, para completar isso, João capítulo 19, e vejam, até para completar a resposta, João, mais do que todos os evangelistas, não está preocupado em contar uma narrativa ordenada, né? João 19, 25, tá? João capítulo 19, versículo 25. João está preocupado em mostrar todos os sinais de Jesus. E mostrar que ele é Deus. E mostrar os sinais que provam que ele é aquele que deveria vir. E mostrar a glória dele. Ele não está preocupado em contar narrativamente, porque isso já fez Marcos, Lucas e Mateus. Já fizeram toda a parte narrativa. João está preocupado em mostrar os sinais. E João não faz questão, em alguns momentos, nem de falar o seu próprio nome. Ele fala, o discípulo que ele amava, que estava lá encostado, reclinado sobre o peito de Jesus, mas ele não fala o nome dele. Ele não fala o nome dele para você botar o seu ali. Coloca o teu ali, né? João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Cleofas é aquele de Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús, que estão lá chorando, reclamando da vida. Jesus aparece para eles, eles não conseguem reconhecer Jesus, depois reconhecem Jesus só no partir do pão. Aí eles falam, aquela palavra que foi dita realmente queimava nosso coração. Aí, você vê, os caras estavam tudo... Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, ou seja, você, diante da cruz, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Mulher. Mulher de novo. A mulher do Gênesis é a mulher do Apocalipse, porque a serpente do Gênesis é o dragão do Apocalipse, que é o Satanás, que é o Lúcifer, que a gente mencionou contando a história dos anjos. Esta mulher do Gênesis é a mulher do Apocalipse, é a mulher que representa aquela mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas. Você vê que a mulher é uma parte de tudo, aquilo ali. Aquilo ali é a igreja. A mulher faz parte, porque ela é o símbolo da igreja. Veja, quando nós falamos da igreja, a gente sempre fala a noiva, né, que vai encontrar o noivo. Coincidentemente, o primeiro sinal de Jesus, que Jesus chama Maria de mulher, é um casamento, onde faz uma prefiguração, onde toda a água, quer dizer, toda a água é utilizada e todo o vinho também. Aquilo ali já é uma prefiguração da cruz. Na cruz, Jesus fala com a humanidade novamente e entrega sua mãe para os seus discípulos. E novamente chama ela de mulher.
essas ligações que a gente faz, e aqui a gente confirma que Maria é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. E esta igreja figurada nas 12 estrelas, né, revestida do sol, junto da mulher, é a igreja que acompanha Jesus e que segue Jesus verdadeiramente e que participa, né, e se prepara, né, participa dessa entrega de Jesus na cruz e se prepara para esse grande banquete, né, para essa grande festa de casamento onde a noiva encontrará o noivo. Então, essa é a ligação que a gente faz de Gênesis ao Apocalipse. Tem um ex-pastor, esqueci o nome dele agora, mas depois eu passo para vocês. O nome do livro é O Banquete do Cordeiro. E nesse livro, Banquete do Cordeiro, a partir do livro de Apocalipse, esse ex-pastor mostra que a missa está inteirinha lá identificada em Apocalipse. Toda. Né? Quando você lê, o nome do livro é O Banquete do Cordeiro. E esse cara é um ex-pastor. Inclusive, ele também escreveu várias apostilas, né, cadernos de estudo de diversos livros bíblicos que está saindo em português. Então, Leandro, puxa, eu vou ler Lucas. Será que tem? Deve ter. Então você encontra à venda esses livros de cadernos de estudo. Né? Eu só não estou lembrando realmente o nome dele. Exatamente, eu acho que eu estou forçando para tentar lembrar. Mas não tem problema, depois eu mando o link para vocês dos cadernos de estudo dele. E ele também fez a campanha Católicos Voltem para Casa. Nós precisamos entender isto para compreender que a igreja não é um CNPJ, não é um grupo reunido, né, por homens e tudo mais, e que assim, não, as coisas são assim porque nosso Senhor o quer, né? E a humanidade não será salva se não voltar para Jesus. E ela necessita voltar para Jesus da mesma forma que os apóstolos estiveram reunidos com Jesus, quer dizer, formando uma igreja. E essa igreja não é um CNPJ, é uma família espiritual. Então, como deveria se pensar, né? Como é que o padre, o bispo, o papa, nós deveríamos pensar? Muitas vezes eu acho que às vezes nem o papa, nem o bispo, nem o padre, nem a gente pensa assim, mas deveríamos pensar como uma família espiritual quando estamos na igreja. Então, quer dizer, existe um pai nos ensinando. Inclusive, homilia, o significado de homilia é conversa fraterna, tipo, conversa de pai para filho. É como um pai falando para o filho. E a gente parece que esqueceu disso. E entra, às vezes, tanto no automático do dia a dia, né? A gente já está acostumado a ir para a missa, a ir para o grupo, a ir para as nossas atividades pastorais, e a gente acaba tendo um compromisso formal e não um compromisso espiritual. Né? E nisso eu não estou falando de sentir algo, né? Porque um dia você pode ir para a missa, tá sentindo alguma coisa, se emocionar com as palavras, a música é maravilhosa e tal. No outro dia você chega, é um dia comum. Né? Então não é disso que eu estou falando, realmente de uma reunião de família. Você sabe porque você está ali, você sabe o significado de ali você estar, você entende por que as pessoas estão ali, por que estão dedicadas àquilo e você está ali comprometido com tudo aquilo, realmente vivendo uma família espiritual. Às vezes parece que nos falta isso. E a gente cai naquele problema que o Papa tanto comenta, de que a gente parece que às vezes virou ONG e tem um monte de voluntário ali querendo fazer certinho, tal, tá até de boa vontade, mas não é um voluntariado. Porque não é o voluntariado não nos salvará. O que nos salvará realmente é essa dedicação, esse amor, essa entrega para estar junto de Jesus e assim cumprir a sua palavra. Então, já percebemos que estar junto de Maria nos ajudará, não nos afastará de Jesus, nos aproximará cada vez mais dele. E na semana que vem a gente continua
tratando dessa continuidade da vida de Jesus, né? Vamos ver, vou tentar falar um pouco de São José, né? E dos sonhos que ele teve, que é um detalhe, né? Quem que era o José, algumas coisinhas sobre São José. Inclusive está chegando, né? 19 de maio está aí a gente pode fazer algumas menções a José, algumas menções aí a mais que a gente precisa fazer de Maria e continuar um pouco da história de Jesus, chamando os apóstolos e tudo mais. Tá bom? Dúvidas? Porque vai cair a linha. 19 de março, isso mesmo. 19 de março, São José, 25 de março, Anunciação. Que aí, se vocês verem, dá 9 meses certinho com 25 de dezembro. O Igor pediu para perguntar por que antigamente nós falamos aqui conversando, Leandro, que era chamado de sermão e agora mudou para homilia. Eu teria que ver, mas não. Assim, de certo modo não tem muita diferença, tá? De qualquer forma, eu falei maio? Não, é março. Aí, 19 de março, a Betina. Olha, tem. Que intercessor, hein? Que intercessor a Betina tem. Então, não há muita diferença. A diferença de significado, mas assim, os dois são um ensinamento. Tá? Eu teria que dar uma olhada depois, porque que era. Eu não teria a resposta agora, mas trago na semana que vem. Tá bom? Mais alguma coisa? Semana que vem eu trago aí a diferença. Não é coisa muito complicada, não. Mas vamos lá. Antes que caia a linha, né? Tá pra cair. Rezemos com amor e confiança a oração que Nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós encerramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.